Olá, boa noite. Aqui está tudo certo. Tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar aqui uma live sobre hormonioterapia na população transgênero, como tratar, como iniciar aí o tratamento para essa população. E a gente gostaria muito que todos vocês participassem. Vamos ver se vai dar tudo certo. Boa noite. Olá, professora doutora Lívia Marcela. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Tranquilo? Começamos sem ruído ou com ruído? Acho Olha, que sem ruído, né? não, acho que não. Tem? Está ouvindo aí alguma coisa? Não, aqui tá tudo Não, certo. acho que está tudo bem, sim. Está tudo tranquilo. Legal. Não está, não. Vamos falar um E aí, pouquinho aí de hormonioterapia, de trans. quase não gosta desse assunto, né, Léo? Então, quantas horas a gente tem hoje? Até meia-noite. Qual é, Se for passar de uma hora, eu vou pegar uma taça de vinho, por favor. qual é seu próximo compromisso? É amanhã de manhã só, então? É, isso aí. Olha, a Fefe falou que tá ótimo o som aí. Acho que deu Ah, certo. que bom. Legal. Obrigado pelo Bastante gente feedback aí. entrando. Legal. A gente vai dar aqui, então, uma ideia, né, de como vai ser o curso que a gente vai fazer. O curso, ele vai ser dia 3 e 4 de dezembro. Então, ainda tem um tempo, dá para vocês se programarem, né, para fazer o curso. E quem vai ministrar esse curso sou eu e o professor Leonardo. E a gente vai começar, então, hoje a falar um pouquinho sobre os conceitos, né, Léo? Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os conceitos. Antes de iniciar, só, eu sei que tem muitas especialidades que cuidam da população trans. Então, eu vou falar, o Léo, ele fez o doutorado dele, está quase terminando o doutorado justamente na população transgênero. Eu atendi muito um ambulatório só de pessoas transgêneros, a gente levou avaliação da massa óssea na população, no Congresso de Endocrinologia, lá nos Estados Unidos. O Léo também está acabando aí de publicar um artigo. Então, assim, a gente tem tanto a pesquisa quanto a prática clínica. Mas se você não é endócrino ou não mexe tanto com essa parte hormonal, pode ficar tranquilo, porque no curso a gente começa inclusive, voltando lá na fisiologia mesmo, o que é testosterona, quais são os medicamentos que a gente utiliza. Então, não precisa ficar receoso em fazer o curso e falar, eu não sei muito essa parte de hormônio. Não tem problema, a gente pega na mão mesmo para que você saiba conduzir sem medo, né? O interessante é que você saia do curso sem medo de fazer a terapia aí para a população transgênero. Então, a gente faz de tudo para você realmente se sentir seguro. Né, Léo? Acho que é isso, né? Isso. E além do que você está falando aí, né, que a gente vai entrar propriamente dito nos conceitos e que a ideia do curso, né, é a gente realmente dar segurança aí para quem começar a atender, né, a população trans. Eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da nossa história, né, até chegar aqui, porque eu acho que a nossa história pode ser que algumas pessoas estejam vivendo coisas que a gente viveu lá atrás, né? E aí, o Sim, nosso interesse, só para falar, né, para quem está chegando, algumas pessoas a gente já conhece, outras a gente ainda vai conhecer, que estão aqui na live, é que a gente buscou estudar sobre o tema por causa que começou a aparecer no nosso consultório indivíduos trans buscando por auxílio da gente, profissional da saúde, e a gente tinha essa dúvida clínica, era algo que a gente não tinha formação.
Por que que a gente não tinha informação? A gente estudou em locais ruins? Não. É porque ainda hoje são muitos limitados os centros onde é feita a hormonioterapia, onde tem toda a estrutura para isso. Baseado nessa dificuldade que a gente tinha na clínica, a gente não se conformou com essa dificuldade, a gente foi atrás, foi buscar, foi estudar. Eu fui fazer doutorado na área, a Lívia foi procurar atender dentro da área, estudar cada vez mais também. E aí a gente pensou que em algum momento, poxa, a nossa dúvida, o nosso problema pode ser também de vários outros colegas médicos, né? E nós somos dois, eu e a Lívia. A gente não consegue, por mais que a gente trabalhe bastante, a gente não consegue abraçar toda a população trans, né? Então, aí surgiu a ideia da gente, vamos divulgar isso, vamos falar um pouquinho desse trabalho, falar como é o acolhimento para essa população, vamos disseminar esse conhecimento. Então, esse é um workshop que já é a terceira vez que a gente vai fazer, né, Lívia? Sim. A gente já tem feito aí um por semestre e é bem legal porque cada vez mais tem vindo pessoas de especialidades diferentes, porque obviamente o indivíduo trans ele está indo em vários profissionais da saúde, não só para hormonioterapia, mas por outras questões que a hormonioterapia pode impactar ou não, né? Então a gente Sim. precisa começar desde assim, como é que eu denomino? É um homem trans? É uma mulher trans? Quem é que eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida. Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho de conforto e diminuir a angústia, não só do trans que a gente atende, mas dos colegas médicos também que possam estar tendo essa dificuldade que a gente teve há um tempinho atrás. Então, é bem legal a gente ter esse espacinho para falar, ter o momento do curso. Eu e a Lívia, a gente faz muita coisa juntos, então a ideia é a gente ir disseminando esse conhecimento mesmo através de vocês. É isso aí. Eu acho que assim, as especialidades que mais tem no curso são ginecologistas, né? Então, assim, bastante gineco no curso passado teve. Vale muito a pena, eu acho que é uma população que vem crescendo, né? Na verdade, quando o Léo me falou o tema do doutorado dele, eu falei assim, é mesmo? Não fazia ideia que eu poderia estar atendendo depois de um tempo, e ele me ensinou muito, me ensina muito ainda, e eu acabei, assim, no lugar que eu atendia, só eu que acabei indo atrás e me capacitando para atender, para você ver como é importante, né? Então, assim, com certeza, independente da área que você vai escolher, vai chegar um indivíduo transgênero para você fazer o acolhimento, né? E Muito bom. aí eu te pergunto, doutor Leonardo, por que que a gente não fala paciente, né? Porque qual que é aí que a gente não fala paciente, a gente fala o indivíduo, né? É diferente isso, né? Isso. E assim, você começou muito bem, né, falando assim, acolhimento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter o conhecimento. Eu posso até não saber prescrever o hormônio ainda, mas fazer o acolhimento inicial é fundamental, né? A experiência, né, os estudos mostram que a experiência do indivíduo trans é muito traumática em serviços de saúde. Isso faz com que ele limite a ida dele, ele tenha medo de ir ao profissional de saúde, justamente porque ele não tem acolhimento. E isso leva ele a usar muitas vezes medicações por conta própria, né, e que pode gerar aí diversos danos. Então, o simples fato de nós acolhermos adequadamente o indivíduo trans no nosso consultório, no nosso ambulatório, já minimiza possíveis danos que ele pode ter, aí que ele pode causar a si próprio por conta da vontade de utilizar hormônios por conta própria, né? Então, isso é muito importante a gente frisar. Dentro desse acolhimento, uma das questões que a gente trabalha bastante é de despatologizar né, o indivíduo trans. A gente tem um pouquinho não, muitinho, na verdade, dificuldade, né, de não chamar de paciente, porque para a gente entrou no consultório é paciente, né? Então, pela força de hábito, todo mundo que entra no consultório é paciente, a gente vai dar uma aula, a gente fala de paciente, né? Mas a gente tenta segurar a nossa onda para não falar paciente, no sentido de que não criar um estigma, não patologizar aí o indivíduo trans, a população trans. Então a gente acaba utilizando muito mais esses termos mesmo do que paciente em si. A mesma coisa, né? A questão tratamento, quando a gente passa um remédio é tratamento. Então a gente tenta atenuar um pouquinho, né? Falar a hormonização,
hormonioterapia, ok, tá ali é um sinônimo, né? Mas para não estigmatizar, a gente procura utilizar aí eufemismos, né? Olha só, resgatei o português agora, hein? Utilizar eufemismos para... minha mãe ia ficar com orgulho. Eufemismo para, né, para a gente acolher realmente aí esse indivíduo, né? E aí, dentro desse acolhimento, além de não chamar de paciente, uma coisa simples que a gente pode fazer é perguntar para o indivíduo trans como ele gostaria de ser chamado no nosso consultório. Qual é o pronome que a gente pode utilizar para se referir a ele. Para a maioria da população isso é simples, mas para o indivíduo trans isso faz uma grande diferença na vida. Então, queria que a Lívia falasse um pouquinho como é a experiência dela no consultório, no ambulatório de SUS, no ambulatório da pós-graduação, que ela dá aula, né? Como que é que ela orienta a equipe, os alunos, nesse sentido aí, né? Então, primeiro é não chamar de paciente. Segundo, dos pronomes. Como é que você orienta, Lívia? Então, parece uma coisa que não é tão importante, né, para a gente, o profissional de saúde que está atendendo, mas a população transgênero é uma população muito engajada na causa. Então, isso para eles faz uma enorme diferença. Imagina que você está indo ao médico e que ele entende por que você está lá, né? Ele consegue ser tão humano que ele entende, ele tem um olhar muito humano sobre você. Você já se sente à vontade, acolhido, e você já consegue, já flui uma conversa melhor, né? Com relação a como você quer ser chamado, é uma das perguntas mais importantes da sua anamnese. Eu diria que é mais importante do que prescrever o hormônio, porque o hormônio você vai saber prescrever. Eu acho que essa parte de como, qual pronome você vai utilizar é muito importante. E muitas vezes o indivíduo ele chega para você já e vem de um sofrimento, ele vem de atendimentos anteriores em que ele não foi muito bem acolhido. Então ele chega fechado ou até triste, diria assim, já de não ter sido ouvido ou acolhido. Então, como você gostaria de ser chamado, não é só você, o médico, que deve ter essa consciência. Você tem que treinar todas as pessoas que estão com você. Então, a sua secretária, né, a recepcionista, todo mundo que está com você tem que ser treinado de como você gostaria de ser chamado. E na hora de preencher a ficha, todos os prontuários hoje tem lá o nome, o registro, né, e o nome social. Então, a sua secretária também tem que ser treinada, que é uma coisa simples, né, de você fazer, de colocar lá o nome social do indivíduo. Tá? Isso é muito importante. Então, veja, né? Ele vem sendo acolhido desde o início, desde a recepção. Esse tipo de treinamento a gente faz em qualquer ambulatório, né? Por isso que o Léo perguntou, como que é lá no SUS, como é lá no ambulatório da BWS, como é no ambulatório, no consultório. Todo ambulatório você tem que fazer esse treinamento, é sua obrigação. Então, todo ambulatório, a secretária, a recepcionista, todo mundo tem que saber sobre essa questão do nome social, né? É muito importante. E isso também, você fala assim, Lívia, eu sou ultrassonografista, então eu não vou fazer muito esse tipo de atendimento, eu só estou vendo a live aqui, mas não vou fazer esse atendimento. Mas você sabe que até isso a gente tem um cuidado, né? A gente só encaminha para ginecologista, para ultrassonografista, para qualquer outra especialidade que saiba como cuidar, como tratar, como acolher, né, o indivíduo trans. Então, até nisso a gente também tem cuidado. Vai encaminhar para o psicólogo, um psicólogo também que já tenha um cuidado, que já tenha um treinamento mínimo para atender essa população. Era isso, né, Léo? Isso, muito bom, maravilha. Então é isso mesmo. E aqui conversando com você, Lívia, e com bastante gente entrando, eu relembro da primeira aula que eu assisti sobre trans num congresso de endócrino, e era um congresso brasileiro e foi um professor americano que veio lá dos Estados Unidos e veio para dar essa aula sobre trans. E ele começou exatamente falando, né, eu fui para uma aula eu sou endócrino, fui para aula de um endócrino
E os primeiros 10, 15 minutos ele começou falando disso que a gente está falando. Naquele primeiro momento eu falei, nossa, mas eu venho aqui para ouvir falar de hormônio, né? O que o cara está falando, né? E aí, cada vez mais, depois dessa aula, isso que a gente está conversando faz mais e mais sentido, né? Perpassar por esses temas aí dentro dessa seara. Uma outra coisa muito importante, aí já já a gente vai falar de hormônio, é perguntar como está o humor desse paciente, desse indivíduo. Viu só como é força da hábito a gente chama de paciente? Desse indivíduo. É perguntar como é que está o humor, tá? Aí vários estudos, tanto nacionais quanto internacionais, muito mais internacionais, a gente não tem tanto aqui no Brasil, mostram o aumento, a grande prevalência de ideação suicida, suicídio consumado, self-cutting, né, que é automutilação dos indivíduos trans, na adolescência e no indivíduo adulto. Então, sempre perguntar. Ele veio aqui, a gente é médico, a gente é endócrino ou médico de outra especialidade, mas vem ao médico para a prescrição do hormônio. A gente tem que perguntar como é que está o humor desse indivíduo, porque ele pode estar numa fase aguda ali de uma ideação suicida e às vezes a gente consegue detectar isso, né? Então, tendo aí esses conceitos, chamando no pronome adequado, pelo nome social, sabendo que o humor tá ok, né? E não precisa estar sorridente, alegre, não, né? Eu até brinco, falo assim, olha, aquela ansiedade todo mundo tem aqui em São Paulo, né? Não tem problema. Aquele dia que você está mais triste, mas são coisas mais graves que a gente tem que tentar detectar para talvez tomar ali uma ação e pedir um apoio psicológico ali de uma forma mais efetiva nesse momento, né? E aí a gente vai pro hormônio. E aí, doutora Lívia, quando a gente quer ir pro hormônio, o que é importante a gente ver, perguntar, para a gente imaginar o que a gente vai prescrever? Primeiro, acho que a gente pode falar, né? Talvez seja muita dúvida de quem é a mulher trans e quem é o homem trans. E que Ah, hormônio que sim. eu vou passar, né? Uhum. Para E eu cada um. acho que antes ainda do que é mulher trans, homem trans, o que é o transgênero, né? Se só existe mulher trans e homem trans, ou não? Existe mais do que isso, né? Um espectro maior. O que você acha, Léo? Então, na verdade, entre o homem e a mulher trans existe o que a gente chama da fluidez de gênero, né? Então, primeiro, assim, é importante a gente frisar que existe o que a gente diz do sexo designado ao nascimento, né? O sexo que está relacionado à genitália externa. E a identidade de gênero, na verdade, ela fala em relação a como aquele indivíduo se enxerga. Então, aquele indivíduo pode se enxergar como homem, como mulher, como nenhum dos dois. Ou, eventualmente, por vezes como mulher e por vezes como homem. Né? Então, dentro desse guarda-chuva, todos esses indivíduos são chamados de transgênero. Né? Então, o homem trans, a mulher trans, o transexual, que é outra coisa, o travesti, aquele que tem fluidez de gênero, aquele que não é binário, todos estão debaixo desse termo aí, guarda-chuva. Perfeito, ele aqui é transgênero. Dentro desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, a gente tem o homem trans e a mulher trans. Eu acho isso importante, essa primeira explicação, por quê? Porque dentro desse transgênero, a gente tem a pessoa que gostaria de ser hormonizada e entende os benefícios entre aspas, né, não benefícios do hormônio, e a pessoa que, de repente, entendendo melhor, não gostaria de ser hormonizada, entendeu? Eu acho que aí já... E também, uma outra coisa que eu sempre coloco um vídeo, um filminho assim do YouTube, no curso, né? Que é uma mulher trans
E ela fala, eu nunca usei hormônio. Então, para você ser transgênero, às vezes a gente tem também essa ideia, né? Eu sou médico e eu gosto mesmo é de prescrever alguma coisa, né? Então, para você ser trans, não quer dizer que você precisa necessariamente utilizar hormônio. Tem uns que gostariam, tem outros que não. Então, tudo depende, né? Dentro disso tudo, desse espectro muito amplo, existem as indicações aí da hormonioterapia. É muito legal isso, né? É muito legal, porque além da identidade de gênero, que é como eu me enxergo, existe a expressão de gênero, que é aquilo que eu quero mostrar ou não, né? Então eu posso ser uma mulher trans, mas eu não quero expressar esse meu gênero. Então eu não preciso hormonizar, ou eu não quero hormonizar, ou eu quero hormonizar, mas só um pouco. Então isso aí a gente tem que levar em consideração também. Então essa escuta ativa, é o compartilhamento também, né? Principalmente com um profissional da psicologia, porque ajuda a fazer aquele indivíduo se entender dentro dessa identidade de gênero, dentro do ambiente social que ele está, dentro da família, dentro do trabalho. Então, existe toda uma questão ali ao redor dessa identidade de gênero. Sim, é muito interessante, né? Agora, o que seria o homem trans, né? Então, vamos assim para um lado, né? O que seria o homem trans? Então, homem trans, aquele indivíduo que nasceu com genitália externa feminina, então foi designado como menina ao nascimento, porém se identifica como do gênero masculino. Esse é o homem trans. Mulher trans, aquele indivíduo que nasceu com genitália externa masculina, por isso foi chamado de menino ao nascimento, mas se identifica no gênero feminino. Então, essa é a mulher trans. Para a gente não errar, eu sempre dou uma dica. Em respeito ao trans, você sempre vai chamá-lo do gênero onde ele se identifica. Então, eu, Leonardo, nasci com genitália externa masculina. Fui chamado de menino ao nascimento. Se eu me identifico no gênero feminino, eu sou uma mulher trans. Né? Então, vamos pensar assim, em respeito ao Léo, vamos chamá-lo dentro do gênero que ele se identifica. Professora Lívia, nasceu com genitália externa feminina, mas se identificar no masculino em respeito à Lívia, eu vou chamá-lo de homem trans, tá? Então, basta a gente guardar assim, onde aquele indivíduo se identifica, eu chamo ele naquele gênero para que ele se sinta justamente acolhido. Ele sabe que você entendeu quem ele é. Sim. Isso é um aspecto muito importante que você tá começando a entender tudo que está se passando ali com ele, né? Normalmente, a população que procura, não é uma regra, não são 100% das pessoas, mas normalmente a população que procura o atendimento, é, o acolhimento médico, são jovens de mais ou menos entre 20 a 30 anos, né, Léo? Mais ou menos é a população que procura. Claro que tem pessoas mais velhas, que tem pessoas mais novas, mas a grosso modo a maioria está entre 20 a 30 anos. Então, quer dizer, já desenvolveu caractere sexual secundário, né? Ou seja, já passou na puberdade, pela puberdade. Então, se nasceu lá com a genitália externa feminina, tem mama, teve o desenvolvimento corporal bem feminino e agora procura o atendimento para se identificar com o gênero que a pessoa escolheu. Então, o homem trans eu vou chamar de o, né? O. E agora eu acho que encaixa mais aquela parte que a gente falou, né? Como você gostaria de ser chamado? O homem trans, então ele nunca é difícil. Eu acho difícil assim ele ir com esse cabelo que eu tenho, sabe, com batom rosa, muito difícil. Ele vai com um cabelo bem curto, já com um aspecto masculino. Ele vem buscar o hormônio como um a mais, né? Uma coisa que vai ajudar a identificar melhor com o gênero escolhido, mas não que seja só o hormônio. Eu acho que isso é importante também, porque esse negócio de como você gostaria de ser chamado, imagina que
tem uma pessoa masculina e chama lá, Lívia, a- todo mundo vai olhar, né? Então a pessoa não vai se sentir confortável com isso. Então isso é muito importante. Perfeito. Isso aí mesmo. Aí teriam assim, as indicações para a grande maioria teria uma indicação de fazer a hormonioterapia, mas também a gente tem que esclarecer as contraindicações, né? Então acho que a gente poderia falar, por exemplo, da mulher trans, né, Léo? O que que você acha? Isso, perfeito. Vamos lá. Falando também, isso a gente aborda na aula, né? A gente tem uma regulamentação do nosso Conselho Federal de Medicina sobre a hormonioterapia aqui no nosso país. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar aqui é a gente pode hormonizar indivíduos a partir dos 18 anos de idade, tá? É, e a gente tem que orientar esse indivíduo sobre os riscos e benefícios, né? Os hormônios sempre têm prós e contras. Então, é nossa obrigação, é nosso dever médico orientá-los sobre os possíveis riscos dessa hormonioterapia e, inclusive, também um dos itens importantíssimos que a gente tem que falar é sobre fertilidade. Porque uma vez que eu começo a usar um hormônio, fazer a hormonioterapia cruzada, é, a, quanto mais tempo eu fizer essa hormonioterapia, mais cai a fertilidade desse indivíduo. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Então, esse é um dos itens que a gente conversa, mas existem vários outros, né? Eu costumo falar que quando o trans ele chega ao profissional que prescreve hormônio, eu brinco, né? Isso eu falo até mesmo para os trans, quando eu atendo, eu falo assim, olha, parece criança na loja de doce, né? Porque chegou naquela pessoa que vai me ajudar, que sabe prescrever, que vai fazer. Mas a gente tem que, né, colocar o pé no chão e falar assim, olha, o hormônio ele vai te dar sim os caracteres sexuais secundários que você deseja. Porém, né, nessa forma feminina, por exemplo, mulher trans, que a gente dá o estrógeno, né? Então, só voltando, a gente repete várias vezes no curso. Então, nasceu com genitália externa masculina, mas se identifica no gênero feminino, é uma mulher trans. Começo a fazer hormonioterapia cruzada. Começo a dar estradiol para essa mulher trans. Ela desenvolve caracteres sexuais secundários femininos. E isso vai demorar 2 a 5 anos para se finalizar como se fosse uma puberdade feminina, né? Então, diminui os caracteres masculinos e aumenta os caracteres femininos. Dá muita coisa, muito benefício que a mulher trans busca. Então, aumento das mamas, a silhueta feminina, o cabelo fica mais sedoso, mais volumoso, que é próprio do estrógeno, né? Porém, existem contras também. Por exemplo, diminuição da força, né? Então, já tive, por exemplo, meninas que eu fiz a hormonioterapia, né? Mulheres, na verdade, trans, que, por exemplo, trabalhavam na enfermagem. E tem que fazer muitas vezes a movimentação de pacientes. Então, ela foi percebendo a diminuição da força e isso impactando no trabalho. Poxa, antes era muito mais fácil movimentar o paciente, né? E agora eu não consigo mais. Outra coisa que as mulheres trans falam bastante também, elas ganham a celulite, que é mais comum nas mulheres, né? Então, antes da hormonioterapia, a gente tem que botar, né, ao máximo, o máximo que a gente puder, o que vai acontecer de benefício, mas também as coisas que não são tão legais, que a gente sabe que elas vão reclamar, né? Então, isso é o clássico, né? É o ganho da taxa de gordura, ganho da celulite e a diminuição da força. E também, além das indicações e contraindicações que a gente tem que ver e abordar, perdão, além dos riscos e benefícios, a gente tem que abordar as contraindicações. Então, tem que ver qual que é o risco de trombose dessa mulher trans, se ela teve algum evento, né? Se for, às vezes, uma mulher trans que chega numa idade mais avançada para hormonioterapia, se já teve algum evento cardiovascular ou não. Então, a gente tem que avaliar se o nosso hormônio que a gente vai prescrever pode causar algum malefício, né? E aí é nossa responsabilidade estar atento a isso. Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Estando tranquilo, não tem contraindicações. Essa mulher trans está ciente dos benefícios e das coisas que não são legais que o hormônio dá. Está ciente que a fertilidade vai cair.
aí eu prescrevo o hormônio feminino. O estrógeno, existem várias formulações de estrógeno, eles podem ser orais, podem ser aí, transdérmicos. No Brasil, a gente não tem a injetável. A injetável que a gente tem no Brasil não é legal, então a gente não prescreve, né? Apesar que os consensos americanos mostram aí hormônio injetável feminino. E a gente prescreve. Além do hormônio feminino, a gente pode ou não associar drogas que a gente chama de antiandrogênicas também, né? Então, a depender dos primeiros 3, 6 meses dessa hormonioterapia, além desse hormônio feminino, a gente pode fazer aí associações também. Então, a gente vai sentindo como os retornos vão acontecendo. Uma outra coisa que... Olha quem veio aqui na live. Docínio. Sim. Uma outra coisa que a gente sempre pede para a pessoa, para a mulher trans principalmente, é parar de fumar, né? A gente, se ela fuma, para ela parar de fumar, porque aumenta muito a chance. Qualquer pessoa, né, que for usar um hormônio, o estrógeno, a gente pede para parar de fumar. Uhum. Então, essa é uma primeira orientação. Uma outra coisa que... Vou até te interromper, Pode falar? desculpa, mas é porque assim, eu atendi na semana passada um caso justamente desse. Uma colega pneumo me pediu para que eu atendesse uma paciente, né? Na época era a paciente dela que tinha tido um tromboembolismo pulmonar, né? E estava na UTI, estava em programação de ir para a enfermaria e depois de alta, e que teve um quadro bem grave ali de tromboembolismo, né? E a história, eu atendi depois já no consultório, no ambulatório, e a história era, olhem só como que essas peças elas vão se encaixando no que a gente está falando aqui. Era uma mulher trans que não tinha acompanhamento, usava por conta própria anticoncepcional feminino, só que em altíssimas doses, né? Então, não tomava um comprimido por dia do anticoncepcional, utilizava vários comprimidos por dia do anticoncepcional. Só que o anticoncepcional feminino, de uma forma geral, usa estrogênio sintético. E se eu uso altas doses desse anticoncepcional, meu risco de trombose vai lá para cima, né? Então, eu utilizava altas doses de um hormônio sintético. Além disso, fumava. Então, Né? Então, uma mulher trans jovem que, em termos de saúde prévia, não tinha fator de risco, mas gerou em si mesmo um fator de risco quando usa o hormônio errado, em dose errada, e fuma também, né? Então, sim. esses casos acontecem de fato. A mulher trans, né, Léo, assim, a experiência que a gente tem é que muitas, já, não todas, tá? Não são todas, mas assim, muitas já teve uma experiência com algum tipo de hormônio que algumas vezes ela mesma tomou por conta, leu em algum lugar e iniciou. Por quê? Porque não precisa de receita, né? Você pode ir na farmácia e comprar um anticoncepcional. Então, muitas vezes elas já vêm utilizando ou já utilizou alguma coisa e ficou com medo e falou assim: ah, tô com medo, tô fazendo sozinha, então vou procurar aí uma ajuda médica. Isso é muito comum. Uma outra coisa que acontece na mulher trans é que Erlutan, que é um anticoncepcional, mas só que, como disse o Léo, em altas doses. Às vezes elas vêm até com galactorreia associada. E a gente até viu, né, no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, quando tinha uma aula desse tema, a gente viu todas, né? O Léo acho que viu mais que eu ainda. Então, assim, é muito comum e é um relato de todas as pessoas que atendem, né? A galactorreia por conta do excesso do hormônio. Claro que você pode pesquisar a causa secundária, você pode fazer alguma investigação mais ampla, mas muitas vezes era realmente por excesso de hormônio. Então, isso é muito interessante também. Isso, e a mulher trans, né? Qual é a ideia que se tem? Quanto mais hormônio eu usar, mais rápido eu vou transformar meu corpo, né? Só que existe ali um limite onde eu só aumento o risco. Eu não tenho mais benefício de transformação corporal, né? Não vai ser mais rápido por conta disso. Existe toda uma capacidade de sinalização celular e de transformação corporal. Então,
Quando eu aumento a dose, eu não faço essa transformação ser mais rápida. Eu só aumento o risco realmente de ter esses eventos, né? Seja a trombose, seja o aumento da prolactina dando a galactorreia. Então, essa orientação é importante a gente dar no consultório, no ambulatório. Falar assim, olha, vou te prescrever hormônio, a gente vai simular uma puberdade. Assim como a gente demora 2 a 5 anos, né, na nossa puberdade natural, é assim que vai acontecer até o hormônio conseguir fazer todo o efeito que ele tem que fazer. Mas não adianta a gente querer usar todo o hormônio do mundo em um mês, em 2 meses, né? Que é É, só um malefício. o receptor satura e chega uma hora que só dá efeito colateral, realmente. Exatamente. Então, É. E e até uma também, outra coisa. Oi, pode falar, Léo. não, até, desculpa, só para finalizar, né? É legal essa pergunta da Priscila. Já já também eu posso falar sobre isso, né? Mas é legal, assim, quando a gente vai ler, isso eu oriento muitos alunos também. A, a hormonioterapia trans, dentro da história da medicina, é recente, né? A Uhum, medicina é uma profissão, uma arte aí, sendo mais poético, milenar. A população trans, a hormonioterapia ela é muito recente, a gente está com ela há 20, 30 anos, né? Numa forma mais sistemática, ali, vem da década de 80, 90, né? E agora está sendo bem mais, chegando bem mais ali ao profissional da saúde. Mas quando a gente vai ler essa literatura da década de 80, 90, a gente vê que os hormônios que eram utilizados, a gente não utiliza mais com esse fim de hormonioterapia. E as doses que a gente usa hoje são 1/4 das doses que se utilizavam antigamente. Então, por isso que quando a gente lê na literatura de 30 anos atrás, também a mulher trans ela morria mais por evento cardiovascular, porque ela utilizava hormônio errado numa dose altíssima, o que a gente já não sim. faz mais hoje, né? Então você fala, ó, vai ler um artigo, vê qual é o ano, vê qual é, porque realmente já mudou muito aí nesses 20 anos a forma que a gente faz hormonioterapia. E eu vou aproveitar para responder o que a Priscila perguntou. Lívia, desculpa, hoje eu estou falando demais, né? Fica à vontade. Mas sobre se alguém já se arrependeu. Eu nunca tive essa experiência de alguém que se arrependeu. Acho que a Lívia também não, né, Lívia? Não. De ter se arrependido. E a gente assistiu a uma aula no congresso de uma professora que eu tive a honra de estudar com ela no meu doutorado por um tempo. E a professora ela faz essas regulamentações e ela tem muita experiência em trans aí justamente há 20 anos. E aí ela falou também que ela nunca teve. Perguntaram isso na plateia para ela. Não sei se a Lívia lembra. Ah, você já teve alguém que se arrependeu? E ela falou: olha, não, na minha experiência, não. E aí tem um detalhe muito importante. Não há arrependimento se a gente faz isso de uma forma séria, com uma equipe multidisciplinar, se eu tenho um bom profissional psicólogo, que faz aquele indivíduo se entender, e que quando eu prescrevo hormonioterapia, eu tenho segurança de que realmente é um indivíduo trans, né? Sim. Agora, se a gente for precipitado nessa prescrição e não fizer uma boa anamnese, ver o histórico realmente desse indivíduo, ver por quanto tempo está essa identidade de gênero, é aí que a gente recai em erro, tá? Então, eu, graças a Deus, nunca tive, a Lívia também não, essa professora também não, né? Mas eu te diria que eu acredito que seja por isso, porque existe um passo a passo, e a gente fala isso no curso, existe um passo a passo que a gente segue para que a gente prescreva. E a gente orienta o trans sobre esse passo a passo. Fala, olha, é por esse caminho que a gente vai seguir. É assim, isso requer certo tempo, requer que eu te conheça. Essa identidade de gênero tem que estar por tanto tempo em você. Então a gente conversa na anamnese para ver desde quando veio essa identificação de gênero e tudo mais para que a gente prescreva com segurança. E aí, graças a Deus, a gente nunca teve ninguém que se arrependeu. A gente não pode ter ilusão que vai ser uma consulta rápida, principalmente a primeira. Não vai, esquece. Vai ser uma consulta muito demorada. Inclusive, você tem que se preparar para ela.
Mas no curso a gente disponibiliza para vocês um esqueminha, né? Um esqueleto que você pode fazer a sua primeira consulta lá e as suas consultas de retorno todas. Por quê? Porque tem muita coisa para perguntar. A gente aqui está falando, a gente só tem 1 hora, poderia ficar até meia-noite, e aí você tem muita coisa para perguntar e não dá, entendeu? Então, às vezes, o indivíduo começa a te contar alguma coisa, você acaba se perdendo. Então, uma das coisas que eu e o Léo, a gente leva muito em consideração é se a pessoa está tendo um acompanhamento de um psicólogo, tá? Aí não é só a questão de identidade de gênero, de definir essa identidade, de ter certeza, não é só isso. Conforme você inicia a hormonioterapia, eu sempre explico isso. Você inicia a hormonioterapia, existe uma mudança corporal desejada por você, mas as pessoas que estão ao seu lado, elas vão te enxergar diferente, porque você mudou fisicamente. Por exemplo, eu cortei o cabelo, eu mudei fisicamente. Então, gera um olhar diferente. E isso, ao longo do tratamento, tem que ser acompanhado, porque também geram reações diferentes, né? Inclusive do parceiro ou da parceira. Então, assim, é um mundo de reações que a gente, como médico, a gente sabe pouco. Então, esse indivíduo, ele tem que ser acompanhado do início ao fim, assim, É, para sempre, na hormonização. Isso gera uma segurança no que ele está fazendo muito grande, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Uma outra coisa é a, o respaldo da família. Quando esse indivíduo ele vai com uma mãe, com o pai, ou com o namorado, com a namorada, com alguém que ele confie, se ele se sente apoiado nessa etapa da vida dele, isso é maravilhoso também. É muito bom, porque ele percebe que dá uma força, né? Igual a gente vai passar por qualquer etapa da vida, se você tiver um apoio, é mais fácil. Então, isso são pilares, assim, antes de você harmonizar, que é muitíssimo importante para o indivíduo não. Às vezes, né, a palavra talvez não seja se arrepender, mas talvez não estou tão maduro nesse processo para passar por isso agora, né? Então, você, como médico, tem que ajudar a descobrir isso, isso. né, Léo? Eu sempre gosto de contar os causos, né? Aí, à medida que a gente vai falando, eu vou lembrando. Mas logo que eu comecei, né, a atender a população trans, eu lembro que é, entraram no meu consultório, fenotipicamente falando, eram 2 mulheres, né? Quando entraram. E era um casal de 2 mulheres. E uma delas se identificava como um homem trans. Então, já não era mais ela, era ele, né? Então, era um casal onde eu tinha uma mulher cis e tinha um homem Um trans. homem trans, uma mulher cis e um homem trans. Uma mulher cis e um homem trans. E já eram casados há algum tempo e tudo mais, até o homem trans se entender como homem trans e saber que tinha como harmonizar, né? Que existia um caminho a ser seguido. E ali na tratativa com o psicólogo, eu sempre tenho cuidado de ligar para o psicólogo. Vamos combinar, gente, que psicólogo é bom para todo mundo, né? Não é porque é trans, não, né? Todos nós podemos e merecemos, é sempre bem-vindo. Faz bem para as relações. E eu tenho cuidado, assim, né? Claro, depois de um tempo a gente já conhece os psicólogos, eles já sabem quem a gente liga, né? Mas naquele primeiro momento, não. E uma das orientações que esse psicólogo me deu, né, essa psicóloga me deu, foi tem que trabalhar com esse casal como que a parceira vai ver esse homem trans que você vai harmonizar. Porque a parceira era casada com, teoricamente, uma mulher com um corpo feminino, mas que agora era um homem trans que eu ia dar testosterona e que queria tirar a mama. Então, como que ia ser para aquela parceira que estava acostumada e sexualmente tinha desejo por um corpo feminino? E agora eu dou testosterona, vai ter barba, vai diminuir mama, depois vai fazer mastectomia. Então, olha só como isso mexe na vida da pessoa, né? Então,
Eu lembro que isso me marcou, porque foi algo que não veio na minha cabeça no primeiro momento. Foi algo que a psicóloga, né, ela fez eu me atentar que, né, isso pode destruir uma relação. A partir do momento que Sim, o hormônio, né, isso é uma decisão conjunta desse casal, o casal está ciente que esse corpo vai mudar, que até o psicológico vai mudar, né, porque existem as alterações psicológicas do hormônio masculino, né, é, ali às vezes de um jeito mais forte, mais determinado, digamos assim, não sei se forte é a palavra certa, nem determinado, mas é assim, existe uma alteração psicológica relacionada ao hormônio, né? Então, será que isso vai impactar ou não, né, nessa relação, além do corpo? Então, tudo isso tem que ser visto. sim. E até nessa pergunta, né, de arrepender também, tá? Dentro desse saco, eu acho que tá o seguinte: quem é essa mulher trans? Ela é uma mulher trans que usa o pênis para ter relação? Sim ou não? É uma pergunta que você tem que fazer também, né? Será que eu vou hormonizar como essa mulher trans? Porque se você pode usar só o estradiol, e com certeza vai diminuir um pouquinho a testosterona E a dessa libido. mulher trans, né? Então, Sim, tudo são perguntas, né, que você tem que fazer, porque é você que está sendo responsável lá por hormonizar. E é engraçado que teve uma mulher trans que chegou no consultório e falou para mim assim: Lívia, eu expliquei, falei, olha, eu explico tudo, falo, até a pessoa falar, não, mas eu já entendi, mas eu falo, mas você tem certeza? Vou explicar tudo de novo. E aí eu falei para ela, olha, mas é a questão da ereção, só o estradiol, muitas vezes, o estrógeno que você vai usar, diminui um pouco a ereção. Ela falou, Lívia, olha, eu te adorei, você é ótima, eu te adoro mesmo do meu coração, mas eu não quero não. Tchau, foi embora, nunca mais voltou. Então, veja, ela não queria, entendeu? Não era o hormônio, ela falou, não, mas já tenho um cabelo comprido, eu já sou tão feminina, eu vim procurar algo a mais, mas não que diminuísse a minha ereção. Isso eu não quero mexer na minha ereção. Então, veja, né? Eu acho que o arrepender está dentro de um espectro grande, que eu acho que o que falta, talvez, não, claro, né? Nem sempre a gente tá, ninguém vai se arrepender, claro que não. Mas se você fizer uma anamnese muito bem feita, diminui bastante a chance. isso, exatamente. Eu e a Lívia, a gente fala muito, né? Já faltam só 12 minutos, né, Lívia? Acho que a gente pode falar um pouquinho da hormonioterapia do homem trans, né? O que Sim. que a gente usa, quais são... A gente pode fazer igual a gente fez das mulheres trans, né? Prós e contras e possíveis contraindicações. Você quer falar? A hormonioterapia do homem trans, a base dela é realmente a testosterona. Então, de novo, a gente vai para essa questão do cigarro, né? Principalmente, tenta ao máximo falar para cessar o tabagismo, porque a testosterona ela faz um aumento do hematócrito. Então, essa que é a grande preocupação da gente com relação à testosterona. Faltam 12 minutos, mas assim, também tem a questão de diminuição da chance lá da fertilidade. Então, isso é muito importante, tem que ser muito frisado, muito falado. E também a gente dá no curso um termo em que a pessoa, ela assina que ela está ciente, que a fertilidade pode não voltar, que ela está ciente de tudo isso. A gente dá esse termo para vocês levarem no consultório, né? Isso. Então, isso Que é é muito. exigido pelo Conselho Federal de Medicina, que a gente aplique um termo nesse indivíduo, não um termo de consentimento. É exigido e assim, fica claro para os dois lados, né? Acho que isso é maravilhoso. Então, a terapia com a testosterona também, o que pode acontecer também? Pode acontecer acne, que às vezes a gente recorre a um dermatologista, né? Pode ter uma queda de cabelo, mas, assim, em termos de caracteres sexuais secundários, o homem trans, ele se preocupa muito com a questão da barba. E isso vem, né,
ao longo do tratamento com a testosterona aí, vem a barba. E uma outra questão também que para o homem trans é muito importante é parar de ter a menstruação. Então, isso também acontece com a hormonioterapia e eles, em geral, eles ficam muito ansiosos com relação a isso, com a parada da menstruação. Que, em geral, pode levar 6 meses, em geral, em média, né? De 6 meses a 1 ano, no máximo. Né? Acho que é isso, né, Léo? Sim, é isso. E o que eles mais gostam, quer dizer, menos gostam da hormonioterapia, né? É a acne e a calvície também, né? Então, o hormônio masculino, se tiver ali, eu vi que entrou a Cíntia, tricologista, ainda agora, né? Então, entrou bem na hora, Cíntia. Então, também a calvície, se tiver um padrão familiar ali que fale a favor de calvície, também vai acontecer. Então, a gente tem que orientar sobre isso, né? Ver bastante também ao longo do tempo o perfil lipídico, que pode ser alterado pelo hormônio masculino, né? Então, cuidar ao longo do tempo mesmo para ver se vai ter que ter alguma medida em relação a esse perfil lipídico ou não, né? Então tem que ficar atento. Sim. E o Ó, eu falei homem, agora perfil lipídico, desculpa, Lívia. Eu falei perfil lipídico, entrou um card agora, doutor Hugo olha, Card. tá todo mundo entrando na hora certa. Falei em cabelo bem na hora que entrou a Cíntia, a tricologista. E o card entrou no perfil lipídico. É, E o homem trans, ele se preocupa se eu. O que que a gente visa, né, assim, na terapia com a testosterona? A gente visa uma testosterona no valor da testosterona de um homem cis. Então, a gente não vai fazer, a hormonioterapia não serve para fazer uma supradosagem. É a mesma coisa do estradiol, na verdade, vai saturar ali o receptor, né? E para os fins que ele quer, não vai mudar tanto, né? A barba não vai crescer mais rápido, não vai acontecer isso, entendeu? Então, a gente procura fazer o tratamento que a gente faz para um hipogonádico, para um homem cis hipogonádico. É o mesmo tratamento. E a gente procura utilizar também medicamentos que deem mais conforto e segurança, né? Não façam tanto pico. Então, isso também é uma coisa muito boa. E aqui em São Paulo, o homem trans, ele consegue pegar esse hormônio pelo SUS, assim como a mulher trans também consegue. Então, veja, né, como as coisas se encaixam, como para eles é interessante e tem cada vez mais um acolhimento realmente dessa população. isso. Aqui em São Paulo, né, existe um plano aí nacional do Sistema Único de Saúde, dentro desse plano, que não é só para a população trans, né, mas também acolhe a população trans, existe o que a gente chama do Plano Terapêutico Singular, que prevê ali o acesso ao que a população trans precisa, seja profissional ou seja de recursos terapêuticos. E em São Paulo, pelo menos, que é a realidade que eu conheço, não tenho conversado com colegas de outros estados, tem sido criados polos de hormonização da população Sim, trans. Porque antes a gente só tinha isso em grandes hospitais. Só que o acesso muito difícil, obviamente. Então tem sido criado polos para facilitar aí esse acesso, né, da população, porque isso reduz o dano da automedicação. Então, olha só o impacto em saúde pública quando a gente tem vários médicos sabendo fazer a prescrição, né? A gente reduz um impacto de saúde pública só por ensinar o corpo clínico que orienta o trans e que prescreve o hormônio adequado e o próprio SUS dá esse hormônio. Então, é uma prevenção de danos bem importante. até uma coisa até simples, né? Mas quais exames laboratoriais eu deveria pedir antes de iniciar a hormonioterapia? Então, isso também a gente mostra lá no curso, tudo, todo passo a passo, a gente mostra lá. E eu acho assim que
que você sai muito bem respaldado, você sai muito tranquilo para fazer aí o segmento, né, a hormonioterapia da população trans. O homem trans, em geral, é aquele homem que ele até inicia um cuidado com a saúde também, né, junto com a hormonioterapia. Então, eles acabam fazendo o exercício e você vira um médico referência da população. Então, assim, se você fala, olha, faz o exercício, você já está utilizando o hormônio, então faz o exercício, para de fumar, cuida da sua saúde mental, né? Eles, em geral, eles seguem muito a sua recomendação, porque eles confiam muito em você, né? É mais do que uma simples prescrição de hormônio. Eu acho que isso é muito interessante a gente ter em mente. Acho que é isso, né, Léo? Espero Acho que que sim. vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam com a gente no dia 3 e 4 de dezembro. Vamos estar muito felizes e muito mais casos a gente vai contar lá nesse dia. E tem aulas assim, essa parte da cirurgia a gente não falou tanto, mas a gente vai falar no curso, tá? A mamoplastia redutora para o homem trans, em geral, consegue fazer sem grandes problemas, até pelo SUS. Assim. O problema maior é realmente a cirurgia de resignação. Aí é mais difícil conseguir pelo SUS, né? A doutora Natália perguntou, quando vai ser o curso? Vai ser dia 3 e 4 de dezembro, tá? 3 e 4 de dezembro, dá tempo de vocês se programarem, né, comprarem as passagens, mas o curso ele vai ser presencial, a pessoa que quiser fazer online pode fazer também, tá? Então ele vai ser presencial e online. As aulas vai ser online, vai ser também, tá bom? Lohane, né, perguntou vai ser presencial e online. Eu e o Léo é sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro também. Se der para vocês virem, a gente gosta, tá? A gente gosta, porque a gente vai estar lá, a gente vai ficar muito feliz. Mas se não der, aí daria para fazer online também, não tem problema nenhum. E as perguntas, quem está online, a gente também consegue visualizar as dúvidas, as perguntas, e a gente vai respondendo sem grandes problemas. Isso aí. Para entrar 2023, hormonizando. Fazendo hormonização, hormonioterapia da população trans. Acabou o ano já, né? É a última chance. 3 e É 4 a de última dezembro, aí chance. depois já é Natal. Já é Natal. Isso aí. Bom, acho que é isso então, né, Lívia? Sim, Mas é só isso mesmo. agradecer de novo aí o seu convite, o convite da BWS também, para poder falar aqui um pouquinho de trans. E agradecer, eu vi que muita gente entrou aí, né? Muitas pessoas conhecidas, mas também muitas pessoas que a gente ainda não conhece, talvez a gente conheça lá no curso. Então, bem legal ver o grande interesse aí cada vez maior das pessoas, né? Sim. É legal. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre esse tema. Para mim é um prazer, uma honra. Gente, ficou muito feliz com o interesse de vocês, assim, superou nossas expectativas, né? É legal ter mais gente interessada nesse tema, que fascina tanto a gente. Então, obrigada pela companhia essa noite, agradeço a todos. E estamos aqui à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre o curso, a gente esclarece. E espero encontrar vocês no dia 3 e 4 de dezembro. Beleza. Beijo, boa Tchau, noite. gente.